termina hoje. Então, eu vi que muitos ainda não fizeram. Alguma dificuldade em fazer a prova? Alguma pergunta? Tentem fazer não tão tarde para não ter problemas, tá? Com o encerramento do horário. Fácil, fácil, Leonardo, beleza. São duas, né? Literatura e língua portuguesa. Façam as duas. Beleza, Caio? Olha, elas encerram até 23h59, mas tem alguns sistemas que estão naquele horário de verão errado. Então, o que acontece às vezes é que ele fecha uma hora antes. Então, eu recomendaria que vocês fizessem antes das 10 da noite. Não conseguiu encontrar, Samuel? Você entra em... quando você entra no portal, tanto você pode ir direto para avaliações, que já vai aparecer, ou você vai para língua portuguesa, avaliação, literatura, avaliação. São duas provas, tá? Samuel, tenta achar logo que você terminar a aula, tá bom? Para você fazer logo. Isso. Então, hoje nós vamos trabalhar um assunto de redação, porque na semana que vem nós já vamos começar todo o conteúdo novo do segundo bimestre, né? Essas provas encerram o nosso primeiro bimestre. O primeiro bimestre mais longo da história, porque nunca nós tivemos férias no meio do primeiro bimestre, né? Então, eu quero que vocês peguem um caderno de atividades, produção textual do segundo bimestre. E aí nós vamos para a página 15, nós vamos trabalhar com texto narrativo. Achem aí o texto, caderno de atividades, e aí vocês já vão me colocando aí, se vocês conhecem essa história. Caderno de atividades, produção textual, segundo bimestre, é o volume 2 para vocês. Todos vocês devem ter retirado no drive-thru da escola, né? O livro. É um livro já meio azulado. Acharam? Estão com o livro? O texto que aparece... 15, desculpa. Página 15. Página 15, caderno de atividades, produção textual. E aí diz, texto narrativo. O texto narrativo, e nós temos visto isso nas outras matérias, é aquele usado para contar histórias. Então, nós vamos trabalhar primeiro com essa proposta do livro de contar histórias narrativas. Aqui nós temos um texto que talvez vocês já tenham lido, não sei, Uma Vela para Dario. Conhecem ou não? Ninguém responde? Nós vamos fazer a leitura, então, por parágrafos. Eu queria saber se alguém gostaria de ajudar aí nessa leitura. Não acha a página 15? Produção textual. Aqui é o caderno de atividades, né? Que é o livro branco para vocês, aliás. O azul é o outro, né? Para mim tá tudo junto. Eu posso ajudar na leitura. Ótimo. Deixa eu ver se mais alguém vai colocar aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a ler o primeiro parágrafo, enquanto vocês digitam aí. Quem quiser ler, pode pôr o nome ali do lado, e aí eu vou encaminhando. O Caio vai ler o segundo parágrafo, e aí quem quiser ler, vai lendo na sequência, tá? Então, Uma Vela para Dario. Dario vem apressado, guarda-chuva no braço esquerdo. Assim que dobra a esquina, diminui o passo até parar. Encosta-se a uma parede. Por ela escorrega, senta-se na calçada.
ainda úmida de chuva. Descansa na pedra o cachimbo. Então vai, Caio, lê o próximo parágrafo. 2 ou 3 passantes à sua volta miravam Isso, Lívia, continua. Então a gente percebe até aqui que ele está passando mal, né? Ele está com algum problema. Vou ler o próximo parágrafo. Se alguém quiser ajudar, coloca aí o nome para a sequência, tá? Cada pessoa que chega ergue-se na ponta dos pés, não o pode ver. Os moradores da rua conversam de uma porta a outra. As crianças de pijama acodem à janela. O senhor gordo repete que Dario sentou-se na calçada, soprando a fumaça do cachimbo. Encostava o guarda-chuva na parede. Mas não se vê guarda-chuva ou cachimbo ao seu lado. E aí a gente vê por que esse guarda-chuva não está mais lá, nem o cachimbo. Alguém chuta uma resposta? Oi? Não estou ouvindo. Continua, Juliana, enquanto a gente pensa. O grupo arrasta para trás e atira. Já acaba a metade do corpo. Acontece uma vez. Quem vai a corrida? O partido. Ou seja, mais coisas estão sumindo, né? E ele fica nessa de vai de táxi, volta para a parede, quer dizer, ninguém quer pagar o trajeto para ele. A Aline continua? Pode ler, Aline. Alguém? Alguém informa da farmácia na outra rua. Não carrega a esquina. A farmácia O fato dele não fazer nenhum gesto para espantar as moscas mostra que ele já está apagado, né? Ele já não está respondendo mais. Vou ler o próximo, se alguém mais quiser ajudar, põe o nome aí. Ocupado o café próximo pelas pessoas que apreciam o incidente e agora, comendo e bebendo, gozam as delícias da noite. Dario em sossego e torto no degrau da peixaria, sem o relógio de pulso. Então, mais uma coisa desapareceu, né? O relógio. Um terceiro sugere que eles examinem os papéis, retirados com vários objetos de seus bolsos e alinhados sobre a camisa branca. Ficam sabendo do nome, idade, sinal de nascença. O endereço na carteira é de outra cidade. Então, eles verificam quem ele é. Registra-se correria de uns 200 curiosos, que a essa hora ocupam toda a rua e as calçadas. É a polícia. O carro negro investe a multidão. Várias pessoas tropeçam no corpo de Dario, pisoteado 17 vezes. Olha o detalhe, né? O guarda aproxima-se do cadáver. Não pode identificá-lo. Os bolsos vazios. Resta na mão esquerda a aliança de ouro, que ele próprio, quando vivo, só destacava molhando no sabonete. A polícia decide chamar o rabecão. Então, agora eles não acham mais os documentos dele, quer dizer que tudo já foi levado, a carteira, os documentos, tudo. Só não tiraram ainda a aliança porque era muito difícil. A última boca repete, ele morreu, e a gente começa a se dispersar. Dario levou 2 horas para morrer. Ninguém acreditava estivesse no fim. Agora, aos que alcançam vê-lo, todo o ar de um defunto. Um senhor piedoso dobra o paletó de Dario para lhe apoiar a cabeça.
cruza as mãos no peito. Não consegue fechar olho nem boca, onde a espuma sumiu. Apenas um homem morto e a multidão se espalha. As mesas do café ficam vazias. Na janela, alguns moradores com almofadas para descansar os cotovelos. Um menino de cor e descalço vem com uma vela, que acende ao lado do cadáver. Parece morto há muitos anos, quase o retrato de um morto desbotado pela chuva. Fecham-se uma a uma as janelas. 3 horas depois, lá está Dario à espera do rabecão. A cabeça agora na pedra, sem o paletó, e o dedo sem a aliança. O toco de vela apaga-se às primeiras gotas da chuva, que volta a cair. Então, no final, ele já não tem mais a aliança, né? Conseguiram tirar. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Deem um ok aí. Ok. Beleza, Caio. Obrigada. Então, vocês veem aí um texto narrativo, certo? Viramos a página, exercício 1. Qual é o acontecimento principal dessa história? Como vocês resumiriam? Estou vendo que várias pessoas estão digitando. Vamos lá. Então, enquanto vocês digitam, eu já vou dando dicas para a redação de vocês. Quando vocês querem pensar num texto narrativo, a primeira coisa é pensar em qual vai ser esse acontecimento principal. O que eu vou contar nessa história? Qual é o meu momento importante? Qual é o fato importante que eu vou contar nessa história? Aparece que várias pessoas estão digitando, mas não aparece o que estão digitando para mim. Qual é o principal fato dessa história? Ainda ninguém se arriscou a responder aqui no meu chat. Enquanto vocês vão pondo a resposta, na 2, a pergunta é: a linguagem, vocês acharam ela fácil ou difícil? E aí nós temos algumas alternativas, né? A letra A diz: é clara e objetiva, assemelhando-se à linguagem jornalística. Muito bem, Caio. A morte do Dario e o sumiço das coisas dele. Então, ali tem alguém querendo contar um relato. Quer dizer, o que se quer mostrar quando se fala que a pessoa está morrendo? As pessoas que estiveram ao redor, em vez de ajudar, acabaram levando coisas dele. Então, existe uma tentativa aí de fazer uma reflexão, né, nessa história. Ninguém teve coragem de pagar o táxi para ele, mas as pessoas tiveram coragem até de arrancar a aliança e os documentos dele. Quer dizer, uma frieza, né, uma indiferença. Vocês acham que essa é a realidade? É isso que acontece? Ou, em geral, as pessoas são mais solidárias? O que vocês acham aí? Enquanto vocês vão pensando e respondendo, nós vamos para 2, então. A linguagem é clara e objetiva? Vocês concordam com a letra A? Ou vocês acham que é rebuscada, muito difícil, como na letra B? Na letra C, expõe os sentimentos dos personagens? Ou na letra D, há o predomínio do discurso indireto sobre o direto para mostrar ao leitor personagens como se fossem testemunhas do fato principal? Nessa questão, vocês podem marcar mais de uma alternativa. Quais vocês consideram corretas aí? A Ana diz que as pessoas são solidárias. Eu acho que sim. Eu acho que hoje em dia também o socorro vem mais rápido do que descrito nessa história, né? Bom, pelo menos a gente espera, né? Mas, né? As coisas poderiam sumir mesmo assim, né? A gente tem que pensar que nem todo mundo
é bacana. Quanto a 2, o que vocês acham que são as respostas corretas? Ninguém arrisca? Vocês acharam a linguagem muito difícil ou mais fácil? A letra D está correta, Juliana. E tem mais uma, que é sobre a linguagem. Vocês têm que optar entre a A e a B. Uma linguagem mais fácil ou mais difícil? Letra A, perfeito. Então, a A e a D estão corretas. Isso, Ana. A e D. Isso é o que eu espero de vocês também nessa narrativa, né? Uma linguagem mais clara, mais fácil, contando uma história. Vocês viram que essa narrativa, ela conta apenas uma cena, vocês não precisam contar a vida inteira de um personagem, então vocês podem pensar numa cena. Depois eu vou falar que eu coloquei 2 propostas para vocês lá no portal, tá? O enredo, então, é o que acontece na história, então nós estamos seguindo aqui. Então, a situação inicial dessa história, vocês lembram? Ele estava caminhando na chuva, quando ele começa a passar mal. Então, eles colocam um pouquinho de cenário, de ambiente, né, para situar a história, até que começa aquele acontecimento mais importante. Então, a situação inicial é essa, ele está caminhando e está chovendo. Na 4, qual é o conflito? É ele passar mal. Tá? Isso que a gente chama de conflito, porque é o que vai modificar a história, né? De uma caminhada comum passa a ser um passar mal. Então, aqui vocês têm um gráfico no exercício 5 que diz assim, situação inicial, conflito. E aí, as ações. Primeira, então, o que acontece? As pessoas que passam começam a se aproximar dele para saber o que está acontecendo. A expectativa, então, a expectativa que a gente tem é de que ele vai ser socorrido e vai dar tudo certo. Geralmente é essa a nossa expectativa. Mas a expectativa é negada, isso que diz a 6, né? Então, por quê? Porque os objetos dele começam a sumir e ele morre. Então, é uma quebra de expectativa. Isso acontece com a gente em muitos filmes e histórias, né? Em que a gente espera que algo bom vá acontecer, ou até algo ruim, e acontece o contrário. Estão acompanhando ou estou muito rápido? Alguém abriu o microfone, vai falar? Fala, Samuel. Não? Ok. Então, o clímax da história, qual é o ponto mais alto dessa história, em que há o maior momento de tensão? Então, nesse caso aqui, nessa história, é quando a polícia chega, a multidão se aproxima e a polícia diz que ele está morto, tá? Então, dependendo da história, o ponto alto muda, né? Na 8, o desfecho da história é justamente o abandono dele. Ele fica na rua, um menino vem, acende uma vela e volta a chover. Quer dizer, volta para a situação inicial, que é a chuva, e ele fica lá. É o abandono dele, tá? O desfecho pode ser algo bem rápido, pode ser algo mais longo. Entendido? Até aqui? Ok? Então, o que vocês vão fazer na proposta de redação, tá? Vocês têm... Peraí, deixa eu só achar aqui. 2 opções, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam, vão contar uma história. Vocês têm 2 propostas que eu coloquei em atividade língua portuguesa, volume 2 já, porque essa nota fica para o segundo bimestre e vocês vão ter 15 dias para fazer essa redação. Então, vocês têm tranquilidade para fazê-la, tá? Uma das possibilidades é vocês criarem uma história própria, tá? Baseando-se nesse momento atual. Eu coloquei lá, uma criança está enjoada aí pela quarentena, pelo isolamento, e começa a imaginar amigos e aventuras. Então, vocês podem partir dessa proposta e desenvolver a história que vocês quiserem, tá?
A outra opção, para quem assim não está com muita criatividade, alguém está com o microfone aberto, gente. Deixa eu ver aqui. Fechou? Fecharam? Isso. Então, o que acontece? Na segunda proposta, vocês iriam continuar uma história que está descrita na página 22. Vamos dar uma olhada na página 22. Tem o exercício 22. E aí tem o começo de uma história que cria um suspense. E aí vocês teriam que continuar essa história e terminá-la, tá? Então, seria, tipo, no mínimo, umas 15 linhas. Vamos dar uma olhada nessa história, na página 22. Acharam aí? Conto Casa Tomada. Repetir as 6? Posso. Eu falei tudo muito rápido, né? Deixa eu ver aqui. Questão 6. Ah, tá. Quando os objetos começam a sumir e depois quando ele morre. Que são as nossas expectativas quebradas, tá? Os objetos começam a sumir e depois ele morre. Ok? Vamos lá, então. Página 22, exercício 22, acharam? Tem uma história aqui, então, escrita por Júlio Cortázar, tá? Então, tem o começo e vocês teriam que continuá-la. Vamos lá. Irene estava tricotando no seu quarto por volta das 8 da noite. E, de repente, tive a ideia de colocar no fogo a chaleira para o chimarrão. Então, vocês já viram, tive a ideia? Que tipo de narrador é esse? Vão colocando aí enquanto eu vou lendo. Andei pelo corredor até ficar de frente à porta de mogno entreaberta e fazia a curva que levava para a cozinha quando ouvi alguma coisa na sala de jantar ou na biblioteca. O som chegava impreciso e surdo, como uma cadeira caindo no tapete ou um abafado sussurro de conversa. Também o ouvi, ao mesmo tempo ou um segundo depois, no fundo do corredor que levava daqueles quartos até a porta. Joguei-me contra a parede antes que fosse tarde demais. Fechei-a de um golpe, apoiando meu corpo. Felizmente, a chave estava colocada do nosso lado e também passei o grande fecho para mais segurança. Entrei na cozinha, esquentei a chaleira e quando voltei para a bandeja do chimarrão, falei para Irene. Tive que fechar a porta do corredor. Tomaram a parte dos fundos. Então, a história abre várias possibilidades, né? Quem tomou a parte dos fundos, o que aconteceu, o que está acontecendo, que mistério ocorre aí. Então, nessa situação, vocês teriam que continuar essa história e arrumar um desfecho. Vocês podem até partir para coisas sobrenaturais. Ou zumbis chegaram, uma invasão de extraterrestres, o que vocês quiserem. Você pode criar livremente. Eu fiquei mais preocupada com aqueles que estariam sem criatividade, né? Você pode criar uma outra história, não tem problema, tá? Aqui, quem for continuar essa história tem que respeitar o narrador, que é em primeira pessoa, certo? E seria o irmão da Irene, não diz o nome dele, então ele que está contando a história. E aí vocês teriam que contar e explicar quem tomou a parte dos fundos, o que está acontecendo, ou continuar o mistério aí, né, fazendo um desfecho. Eu coloquei mínimo de 15 linhas, porque quem for continuar a história, né, tem que colocar pelo menos mais uns 2 parágrafos. Mas eu coloquei máximo de 50, porque quem for criar uma história, às vezes, vai longe criando a história, mas não vamos exagerar, certo? Algumas indicações. Eu coloquei lá em atividades, tá, no portal. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade no portal. Quando a gente faz uma atividade, a gente não pode digitar no próprio portal. Vocês têm que digitar num arquivo e depois inserir o arquivo lá. E aí eu corrijo no próprio portal.
Eu pedi para vocês escreverem em Word, preferencialmente, com letra Arial 12, tá? E o espaçamento 1,5. Claro que, assim, isso é só uma indicação para a gente ter um controle, né? Assim, mais ou menos, do número de linhas. Coloquem... o título pode ser A Casa Tomada, né? Não tem problema. Ou, se quiserem, podem criar outro. Ou, se vocês forem criar uma outra história, então coloquem um novo título, tá? E aí vocês têm até o dia 5 de junho para entregar esse arquivo em atividade. Dúvidas sobre isso? Otávio. 5 de junho. Otávio, é assim, você olha a proposta lá, mas, na verdade, você vai fazer no Word e inserir o arquivo no portal. Vixe! Vocês nunca fizeram isso? Não é tão difícil. Você salva seu arquivo, né? Redação Otávio. Melhor se vocês colocarem o nome no arquivo, porque aí eu já sei de quem eu estou corrigindo. Coloca lá, Redação Otávio. Aí você insere o arquivo no portal. É mais ou menos como inserir um arquivo num e-mail, sabe? Colocar um anexo. Eu achei que vocês já tinham feito alguma coisa de artes assim. Podem postando aí as dúvidas. Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui. Prefere escrever à mão. Olha só, quando eu mando escrever à mão em sala de aula, todo mundo gostaria de digitar. Agora que estamos online, a questão de escrever à mão é que você vai ter que tirar uma foto e aí a correção fica mais difícil. Página 22, exercício 22. Tá lá. Tá escrito lá na proposta. Bem aqui onde a gente estava agora, Samuel. 22 do caderno de atividades, produção textual. E aí tem exercício 22, na página 22, o início do conto Casa Tomada. Digitar é muito ruim. Oh, desses velhos. Digitar é só para os mais novos, verdade. Mas, assim, é importante vocês treinarem também, porque no futuro, provavelmente nos trabalhos que vocês vão ter, vocês não vão fazer quase nada à mão, né? Então tem que saber digitar bonitinho também. Deixa eu ver se eu estou aqui com o portal aberto. E aí eu vou tentar compartilhar a tela aqui para vocês. Deixa eu ver. Atividades. Aqui. Vamos ver se vai funcionar. Deixa eu fechar só o resto aqui para não aparecer. Vamos lá. E aí aqui eu vou fechar também. Aqui. Vamos ver se funciona. Oi? Pode, Leonardo. Eu deixo quem é criativo para inventar histórias, pode. Vou compartilhar a tela. Vamos ver se vai funcionar. Ele não quer compartilhar a tela hoje. Ok, Lívia está digitando, enquanto isso eu estou tentando compartilhar a minha tela. Qual era o tema mesmo? Então, é uma história narrativa. O Skype hoje está de mau humor mesmo. Uma história narrativa, quer dizer que você tem que contar uma história. Eu apresentei, Emily, 2 propostas. Uma que seria uma criança que está cansada do isolamento e descobre amigos imaginários, começa uma aventura. A outra seria continuar essa história que está no livro. Mas vocês podem, claro, colocar uma outra narrativa, desde que vocês contem uma história com narrador, tudo bonitinho. Mínimo de linha 15, Pedro. Então, o Skype não quer compartilhar nenhuma tela. Máximo é 50,
Leonardo, porque algumas pessoas gostam de escrever bastante. Melhor? Ok. Então, o caminho é atividade, língua portuguesa, tá? No portal. E aí vocês vão ter que inserir o arquivo. Aqui não tem jeito, ele não quer compartilhar a tela hoje de jeito nenhum, meu Skype. Já cliquei aqui umas 10 vezes e ele não vai. Mas assim, eu sei que vocês... Seu som falhou para mim. Fala de novo bem devagar. Vocês vão conseguir, vocês vão me perguntando no meio do caminho, não deixem para a última hora. Não vamos assumir que vocês não vão conseguir, vamos assumir que vocês vão conseguir. É só anexar o arquivo. É melhor porque a nota fica no portal, entendeu? Se vocês mandarem por e-mail, a nota fica fora, fica meio confuso. A gente vai conversando, vocês têm até 5 de junho para fazer, então vão tentando, tá? Mais alguma dúvida? Faltam 9 minutos e eu não consigo compartilhar a tela, então a gente fica nessa. A atividade de vocês de redação já está lá, vocês podem ver. Aliás, eu acho que ela abre agora às 10, sempre leva uma hora depois que a gente coloca lá. E aí tá a redação, tá? Redação narrativa. Quem não tem dúvidas, pode sair para o seu lanchinho, ok? Quem tem dúvidas, pode ainda colocar aí. Ótimo final de semana para vocês também. Segunda, nós começamos com um assunto novo, segundo bimestre. Não esqueçam de fazer a prova. Bom final de semana, Pedro. De nada, Caio. Bom final de semana. Tchau, Lívia. Obrigada por ler. Caio também. Juliana e Aline também. Tchau, bom fim de semana. Se vocês não têm dúvidas, eu vou fechar aqui, tá?